Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11, quarta-feira, bora para o nosso encerramento de mercado. Hoje são 6h05, né? Mercado à vista já fechou. Bora para nossa análise aqui, começando pelo dólar futuro. Hoje o dólar, galera, foi o seguinte: hoje foi um movimento bem contraintuitivo, tá? Bem contraintuitivo. Por que eu falo isso? A gente teve hoje os DIs. É bem verdade que os DIs hoje, olha só como eles estavam: flat positivo, flat negativo, né? Ponta mais longa flat um pouco mais negativa, e a ponta média curta, a ponta curta, que é o branco mais forte, e a ponta média, que é esse branco pontilhado, e a ponta longa, que seria essa cinza aqui, né? Então olha só como estava um pouquinho mais espaçado. Isso aqui, quando os DIs eles estão assim, não estão bem direcionais, não, por exemplo, não estão todos positivos, todos negativos, eles estão nessa configuração aqui que eu mostro. O câmbio ele fica bem positivo ou negativo. Isso vai depender da nossa taxa externa, tá? No câmbio. E da bolsa, conforme o sentimento de mercado e commodity. Mas hoje, como a gente pode, bora colocar aqui no DXY nós tivemos um evento forte, que inclusive foi, né, às 9h30, a taxa de inflação, né, que veio um pouco recuada para a economia americana, tá? E depois o estoque de petróleo, né? 11h30, tá? O câmbio, né? Como DXY, deixa eu mostrar novamente. DXY, olha só, o spike que ele deu de baixa, né? E tem um spike de baixa, fez aquele movimento que eu falo para vocês, né? Ele chama, ele faz um movimento, né? Chama o vendedor, depois que ele mostra o movimento real, né? Aí aqui é a venda, inclusive no DXY. Ele não está conseguindo passar realmente nem aqui do 98, 740, né? Não conseguiu passar, tá? Bem verdade que aqui a gente tem a madrugada, ele começou a trabalhar de forma um pouco mais altista, mas depois, né, com essa informação, o mercado precificou de forma negativa e ele perdeu força, né? Inclusive nós vemos aqui as nossas moedas. Isso aqui é no gráfico de meia hora, tá? Gráfico de meia hora perante as outras moedas, ó, deram um spike para cima, tá? Essas aqui, né, que são o Forex, tá um pouquinho mais espaçado também, né? A gente vê aqui que o spike positivo nas principais moedas. Aqui do lado tá o Bitcoin, mas tá numa leve alta, tá? E algumas na leve baixa, né? Somente o AUD e o dólar neozelandês. E o dólar, né, para baixo. Então, no meu entendimento aqui, o câmbio, a taxa externa, ela mandou, né, nesse movimento, com os DIs um pouco mais flats, positivos e negativos. No meu entendimento, né, olha aqui o spike, inclusive foi negativo, né? Ele fez quase um movimento bem parecido, né? Chamou o vendedor, depois ficou se sustentando em cima da nossa primeira Petax futura, né? Mas buscou o preço à vista, né? Quase buscou o preço à vista aqui, né? Fez a Petax futura de novo e não conseguiu mais perder ela, né? E basicamente buscou a nossa taxa, né? Que está aqui de hoje, está no 539, né? Nosso FRP0 está de 20,70 e nossa margem de erro do estudo sugerido foi de
4 pontos. Então, basicamente, aqui que eu considero que ele conseguiu interagir com a taxa à vista, né? Com os postes do dia, aliás. Porque, deixa eu ver aqui, dá uns 4 pontos. 4 pontos é uma frequência média do dólar. Então, quando ele chega perto de uma região, ele fica entre 3 e 4 pontos, ele já interagiu com ela, tá? A gente pode considerar que ele fez essa interação. Então, o dólar, né? Ele vai encerrar com 0,62, né? 62 nessa casa de queda e perdeu um. Aqui a gente tem inclusive o 600, né? Que a gente tem a máxima do CME, a mínima do CME e o BRLT, que é o dólar turismo, né? Então ele não conseguiu se sustentar. Quem fez esse trade se deu bem, né? Na notícia ele procurou trabalhar o POC de ontem, né? A gente tem a taxa máxima de câmbio aqui, a taxa mínima de câmbio, né? Que está perto do nosso T0 de hoje, que é o spot do dia, né? A taxa Petax final. E o câmbio ele fez aqui, né? De forma baixista o ajuste. Né? Tá aqui o ajuste. Deixa eu Ctrl F. O ajuste ficou no 560, né? 560 o ajuste ficou aqui no 560. Tá aqui a nossa média, né? E a média da Petax. Então, basicamente foi isso para o câmbio. Para o mini índice, nós tivemos, né, um spike mais altista, estava numa tendência, ele ficou numa tendência de baixa, procurou 0,5%, né? A gente vê aqui o Infood, o Ibov, aliás, né? O Indfood é esse aqui, né? O Indfood é bem interessante a gente olhar eu gosto de usar no gráfico de 22 ranges, que é a meia frequência dele, né? É uma frequência, na verdade, para ver o fluxo, tá? O Ibov, ele tá numa alta de 0,5%, né? E o nosso mini índice está numa alta agora de 0,25%. Bem, teve a notícia, né? O spike para baixo, né? Para baixo, também para cima, aqui na hora da notícia, mas deixou um sentimento altista. Só que ele fez um movimento muito contraintuitivo, né? E aqui até entendo quem levar um stop, tá? Eu entendo quem levar um stop, porque a gente tem aqui as nossas ações, olha só, no momento, né? Elas, aliás, né? 10 horas na abertura do mercado à vista, olha só. A gente vê aqui que tava um sentimento um pouco mais negativo, a não ser a Petro, né? Que é essa aqui pontilhado em branco. É a Petro, isso, Petro 4, Petro 3, né? Inclusive essa mais branca aqui, mais forte, é a Vale, né? Que fechou em queda. E depois as demais ações elas conseguiram, né? Principalmente o setor bancário, reverter um pouco mais essa queda aqui, né? Que a gente tem aqui a nossa linha zero e começaram a ficar de forma positiva, né? O setor bancário em azul, né? O nosso índice aqui, PCIC, que é o pontilhado, tá? PCIC, que é o pontilhado, ele ficou até um pouquinho negativo, né? Mas está trabalhando trabalhou, né? Durante a manhã até meio-dia de forma negativa, né? E depois à tarde ele conseguiu fechar de forma positiva no 0,13. O SW, né? Qual é o nome? Ah, tá. É o S&P Micro, que é esse aqui. Isso. Ficou trabalhando numa leve alta também, mas fechou aqui numa leve queda, né? Então, basicamente, né? Levar um stop aqui, eu acho bem, inclusive comprado e vendido, eu acho bem plausível, mas com a abertura do mercado americano, né?
que deu um novo gás aqui, né? 10,5. E depois, 10,5, exatamente. Então 10,5, bora olhar o nosso EWZ, né? Olha só. Ele teve um trabalho, né? O pré-mercado aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Então ele trabalhou aqui, né? Ele praticamente buscou toda a liquidez trabalhando aqui no pré-mercado. Abriu em baixa, mas depois olha só a movimentação que ele fez, né? Isso aqui foi transferido para o Ibov. E isso aqui, né? Essa movimentação também no BR Titãs, aqui. Então isso aqui fez essa movimentação mais forte. Se não está comprado até aqui, então, né, no 300, e lembrando que a gente está também num ponto bem forte, que os players não deixaram passar, que é no 136 mil, né, 136 mil. Então aqui é um bom lugar para estar comprado, tá? Ou então um pouco mais acima do 136.500, tá? Nesse volume aqui, mais comprador, né? Para justamente vir desafiar aqui, inclusive levar até o ajuste, né? E acho que um ponto mais plausível seria o 0,5%, né? Que ele chegou mais tarde e depois chegou aqui, que inclusive está na nossa amplitude média diária, né? E depois procurou as médias, né? E ficou trabalhando por cima delas. Então basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, tá? Deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários alguma crítica ou alguma pergunta de alguma dúvida de vocês. Até mais, falou!